Oi, voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Oi? Sim, 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 sim. sim, sim, Arthur, você está me ouvindo? Você está aí? eu tô Sim, ouvindo. Sim, sim. Tá, é porque é o seguinte, gente. Eu vou iniciar aqui com a resposta à pergunta que eu fiquei devendo ao Arthur. Tá, Arthur? Lembra que você me perguntou a respeito do olho de peixe, né? E eu vou te ser sincera, eu não reconhecia essa expressão, não. Joguei aqui na internet e vi que olho de peixe é um nome que eles dão, né? Um tipo de verruga, né? Aquela, na verdade, é uma verruga que é muito comum. Aqui os meus meninos eventualmente também têm. Gabriel já teve, Clarinha. Por quê? Inclusive se dá muito a partir do momento que você anda mais descalço, né? É uma verruga que dá normalmente na planta dos nossos pés, pelo contato ali com o ambiente, tá? Bem, as verrugas, você estava me perguntando se olho de peixe é aquele processo que a gente estava falando de inflamação, não foi, Arthur? Você poderia só voltar a sua pergunta para me poder respondê-la? Porque agora eu já sei o que é esse olho de peixe. É o quê? Você estava falando se olho de peixe caminha por esse processo inflamatório, não foi? foi. Tá? Bem, esse termo, então, olho de peixe, que é essa característica dessa verruga que se dá, né? Normalmente, inclusive, fica com um pontozinho escuro central, tá? Talvez alguns de vocês já tenham tido aí o cravo, que é o cravo plantar. Na verdade, esse que a gente denomina, né, que parece um calozinho, ele é um espessamento do tegumento, né, da região plantar, que já é uma pele mais espessa. Então, ali você tem o desenvolvimento de um micro-organismo, sim, e aquele espessamento, ele é uma reação tegumentar em relação à presença desse micro-organismo, tá? Então, nele, na verdade, ele é uma reação. A gente não fala necessariamente uma reação inflamatória, mas é uma reação tecidual frente a esse micro-organismo, tá bom? Ali a gente não vai ter aquela vermelhidão, aquele exudado, mas nós teremos um espessamento tecidual como resposta, tá bom? Então ele é diferenciado nesse sentido. E agora sim, né? Porque eu falei assim, não vou nem ousar falar, porque eu vou ser sincera, não lembrava dessa expressão, não, tá bom? Então ele é diferenciado nesse ponto. Arthur, a gente não tem ali, né, na verdade, essa situação de, de inflamação, não, tá bom? Deixa eu entrar aqui, porque na hora que eu entro aqui pelo meu celular, olha, isso, porque eu saí para ver a sua pergunta e deixei. Agora eu entro, porque aí eu consigo verificar quem que está na minha live, tá? Ok, muito bem, deixar aqui. Obrigado. Bem, de nada, Arthur. É porque é melhor, né, procurar saber direitinho para a gente poder responder adequado. Bem, então vejamos. Nós estamos então retornando e nesse sentido, né, desse contexto de hipersensibilidade, que como eu falei com vocês, agora eu vou apresentar os tipos de hipersensibilidade que são classificados no nosso organismo, tá bom? Como nós estávamos trabalhando, hipersensibilidade é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico, que muitas das vezes possa causar prejuízos ao nosso funcionamento orgânico, tá bom? A hipersensibilidade do grau 1 é a hipersensibilidade que ocorre, por exemplo, nos choques anafiláticos, tá? É uma resposta imunológica de uma maneira muito rápida, muito espontânea, que a gente fala imediata, tá? E ela é mediada pelas imunoglobulinas da classe E, justamente lembram que a imunoglobulina da classe E está muito associada à alergia, tá?
A participação inicial desse tipo de resposta é mediada por basófilos e mastócitos, justamente aquelas células que estão cheias de mediadores químicos, tá bom? Normalmente, essa hipersensibilidade do grau 1, ela ocorre tão logo do contato com aquilo que está promovendo a alergia, tá? Essa resposta. Normalmente, a gente fala que são minutos após a exposição. E, normalmente, que a gente percebe que as pessoas entram em contato com esse antígeno através da ingesta de alguma coisa. Por exemplo, tem gente que tem uma super sensibilidade a camarão, né? Quem é alérgico a camarão tem que ter um cuidado muito grande, porque começa a ter reações, que é um choque anafilático, né? Reações muito intensas. Tem gente que pode, às vezes, ter até caminhar para óbito em relação a um choque anafilático, né? Por exemplo, quem às vezes tem picada, tem gente que é super sensível, né, a picada de insetos, e existem alguns insetos de uma maneira mais específica, né, que possam promover esse choque anafilático, tá bom? Bem, então essa é uma hipersensibilidade do grau 1. A hipersensibilidade do grau 2, a gente fala que é uma hipersensibilidade citotóxica. Por quê? Porque ela acaba sendo mediada por células, inclusive fagocitárias, pelo sistema de complemento, e ela ocorre aqui uma resposta das imunoglobulinas da classe M e da classe G. Tá? Normalmente, essa hipersensibilidade ocorre horas após o contato com o antígeno. Então, não é tão de imediato assim, não. Ela acaba ocorrendo, né, de uma forma com o tempo. Ela é clássica, por exemplo, no caso das transfusões de sangue incompatíveis, tá? No caso também da anemia hemolítica do recém-nascido, na hipersensibilidade a medicamentos. Por quê? Eles vão ocorrer no intervalo de tempo. Que não é tão tardio assim, né? Mas na fração de horas após o contato. Então, ali no momento, a pessoa está, por exemplo, imagina numa hora de uma transfusão de sangue, né? Incompatível, está ocorrendo o processo, mas as reações, todo o grau maior, né, de danos vai ocorrer, a princípio, cerca de 6 horas posteriormente, tá bom? Bem, a hipersensibilidade do grau 3 é uma hipersensibilidade que a gente denomina de imunocomplexa. Ela é mediada pelos anticorpos, né, pelas imunoglobulinas da classe GG. Só para a gente recordar, a classe GG são anticorpos produzidos de uma maneira mais tardia, tá bom? O que nós percebemos? Ela ocorre cerca de tem um intervalo de tempo maior, mais tardio, até 10 horas após a exposição ao antígeno, tá? Ela ocorre classicamente, por exemplo, em situações de cachumba, febre amarela, dengue e até mesmo a partir de picada por animais peçonhentos, tá? Então, são, por exemplo, reações que vão se tornar mais intensas após, por exemplo, picada por exemplo, de escorpião, né? Tem pessoas até que evoluem relativamente rápido ali no processo, mas tem pessoas que vão ter sinais sistêmicos, né? Vômito, tontura, enfim, alterações orgânicas horas após aquela picada, tá bom? E isso é clássico nesses processos, né? Inclusive com essas alterações, elas podem promover necrose tecidual, né? Hemorragia. Então, são coisas que realmente tendem a acontecer a mais um intervalo de tempo relativamente maior, com horas após, né, o contato com aquele antígeno. E por fim, nós temos a hipersensibilidade da classe 4, que é uma hipersensibilidade que a gente fala tardia. De todas, ela que demora mais tempo para ter, né, a sua sintomatologia. Normalmente ocorre, às vezes, até mais de um dia de exposição ao antígeno, tá? Ela é um tipo de resposta celular,
ou seja, mediada por células, inclusive por aqui linfócitos T, tá? Ela classicamente ocorre em situações, por exemplo, inclusive doenças autoimunes e algumas dermatites por contato, tá bom? Inclusive aqui no caso, os antígenos, eles podem se difundir pelo corpo do indivíduo, inclusive através de tecidos, né, e mucosa, e vão ativar macrófagos, imunidade celular, né, que vão exacerbar esse processo de hipersensibilidade, tá bom? Então, só para a gente Professora, recordar, diga quem está falando, por favor. Diga, pode falar. é só para perguntar que você passa muito rápido esse slide. Esse da hipersensibilidade tipo 4 são quantas essa Quantas reage? horas? Cerca de Aham. 20 a 27 horas após, Dani. Eu Não, vou é a até. Bia. Perdão, que é a Dani que está aqui. É a Bia, desculpa. Aqui para mim apareceu o nome da Dani em negrito. E desculpa, Bia. Então, é cerca na hipersensibilidade do grau 4, normalmente ocorre cerca de 20 até 27 horas após a exposição. O que eu falei é que normalmente, né, a gente até para a gente guardar, em média, às vezes demora mais do que um dia, né? Para eventualmente a gente ter essas respostas. Eu vou justamente agora fazer um feedback, né? Voltar e falar um pouquinho novamente sobre cada um, só para a gente recordar o que a gente falou, tá bom? Tá Olhem bom, só, obrigada. de nada, Bia. Olhem só, eu vou aqui, ó, porque nós falamos sobre as hipersensibilidades, que possam ser grau 1, grau 2 e grau 3, né? Então, olhem só, nós vimos que a hipersensibilidade do grau 1, ela é e nós, até agora a gente consegue perceber que a hipersensibilidade, na hora que eu falo grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, Alô, oi, te perdão, interrom- quem é? é a Diga, quem? Jéssica. Oi, Jéssica, diga. Te interrompendo, já que você está no tipo 1, pode ser também ter reação à anestesia? Vamos supor, em uma mesa de cirurgia, anestesia pode causar. Sim, Ah, tá. A minha sim, dúvida era. pode sim, tá? E Ocorreu com a minha mãe. justamente essa hipersensibilidade do tipo 1. Por Ah, quê? Porque possa ter ali um contato de imediato, tá? Pode sim. Essas é, reações frente a medicamentos, né? Diga, isso aham. aconteceu com um parente seu? Com a minha mãe, só que na época que ela fez a cirurgia, eu era criança, né? Então, Certo. assim, não entendia, não compreendia muito bem. Só falavam que ela tinha um choque anafilático devido à anestesia e Aham. eu só recordei mesmo. Só queria confirmação. Isso, é isso mesmo, tá? Então, Isso tá. mesmo. E olhem só aqui que né, que a gente está falando, que a partir do momento que a gente apresentou os 4 tipos de hipersensibilidade, a gente percebe o seguinte, que a hipersensibilidade do tipo 1 é aquela que é a resposta mais imediata, sendo que a hipersensibilidade do grau 4 é aquela mais tardia, né? Então, olhem só, até para a gente agora poder repetir e reforçar. A hipersensibilidade do grau 1 é aquela que ocorre por células, né? Lembra dos basófilos e mastócitos? Elas ocorrem de uma maneira mais rápida, por isso que a gente fala que ela é imediata, né? Ela é muito característica das imunoglobulinas da classe E. E ocorre como resposta, né? De por exemplo, justamente isso que a gente fala, uma ingesta de algo que nós somos alérgicos, há uma situação dessa até mesmo ali no processo de cirurgia, né? A pessoa tem a inoculação endovenosa de medicamentos, então possa promover ali um choque anafilático, né? Ou seja, uma coisa muito rápida que promove várias alterações orgânicas nela, tá bom?
Bem, de uma maneira mais imediata. A hipersensibilidade do grau 2 ocorre agora numa fração de tempo um pouquinho maior, ou seja, ela deixa de ser imediata e agora em média de 5 até 8 horas após a exposição do antígeno, tá? Aqui a gente. Oi, diga. Fabiane, tudo bem? Oi, Fabiane, diga. Tudo bem e você? Joia. Eu queria aproveitar foi a Jéssica que fez a pergunta, não foi? Foi sim. Queria aproveitar o gancho, que ela falou dessa questão de anestesia. Eu fui fazer Aham, uma endoscopia e aham, eles aplicam anestesia, né, pra gente dormir. Aí eu aham. queria saber porque eu tive uma reação contrária. Quando aplicou a anestesia, em vez de eu dormir e ficar desacordada, eu fiquei mais agitada. Elétrica. Então, Uhum. isso não deu para fazer. Isso é um caso de hipersensibilidade? Isso, na verdade, isso é uma resposta, sim, né? Tem que analisar, porque aqui no caso, ela é uma resposta, é uma hipersensibilidade. Agora tem que verificar o porquê, porque esse cuidado, né? Por quê? Por que que você ficou mais agitada? Provavelmente você teve uma taquicardia, você deve ter tido um aumento da frequência cardíaca, você fica mas na verdade o seu sistema nervoso, né, ele ficou alterado. Em vez de ficar mais letárgico, que é o que se esperava, né, você ficou estimulada, você ficou excitada. É quando a gente fala que o nosso sistema nervoso nos monta um mecanismo de reação ao estresse. Né? Então, você foi montado esse mecanismo de defesa seu. Tem que ter cuidado e observado isso, porque isso não significa que eles não poderiam exceder na dosagem, né? Porque isso daí também possa ser comprometedor ao seu organismo. Então é algo que precisa de ser analisado direitinho, viu, Fabiane? Porque é lógico que a gente tem que ter essa avaliação, porque na maioria das vezes a gente não sabe o tanto que nós somos sensíveis ou alérgicos a determinados medicamentos, ou até mesmo, aí no caso, né, no caso ali de uma anestesia. E possa ser que a gente, numa hora eventual, numa situação emergencial, a gente precise de passar por um processo cirúrgico. Então é importante verificar isso agora, já que isso passou, a endoscopia não é necessariamente emergencial, mas é importante você verificar, porque às vezes você teve esse tipo de reação frente a um componente específico que estava ali na sua anestesia. E você possa, às vezes, não ser responsiva da mesma forma frente a um outro componente. Então, eles têm sempre essa possibilidade. Então, é interessante você analisar, mesmo que você não tenha necessidade agora, mas por quê? Porque a gente nunca sabe, né? Dos momentos que a gente possa, às vezes, ter a necessidade de alguma coisa emergencial e aí poder ter isso como já conhecimento, já ali no seu protocolo, tá? Porque numa situação emergencial eles não podem exceder em relação a esse componente, tá? Então já tem previamente, porque tudo isso possa ter uma reação muito intensa do nosso organismo. E a gente tem que evitar essas respostas excessivas, exacerbadas, que acabam nos colocando em risco, tá bom? Então é assim, é uma aí uma sensibilidade frente a um componente, mas uma sensibilidade até inversa ao que era para ser esperado, né? Porque ele ativou no seu organismo algo que era para, na verdade, abrandar, tá? Então tem que ter cuidado sim, Eu tá? acredito que foi uma coisa bem específica mesmo, porque depois de um tempo eu fiz de novo em outro lugar e eu não tive esse problema. Só foi Exa a que eu tive. Exatamente, foi provavelmente porque às vezes o fato da gente ter uma sensibilidade a um componente, ele não sempre está em todos os tipos de, por exemplo, no caso, né, de anestesia, então tem sempre que avaliar. Nós temos diferentes graus de anestesia, né, diferentes componentes.
Então, você às vezes é super sensível a um componente específico e não necessariamente a todos. Mas isso é importante de pontuar, porque justamente nessas situações emergenciais, que a gente espera fortemente a nunca precisar de passar, mas que ter o conhecimento prévio, até ter tido a oportunidade, né, disso acontecer no momento que ele poderia ocorrer, é muito melhor, muito mais tranquilo, porque na hora que eventualmente precisar de uma coisa mais intensa e mais ali emergencial, isso já é de conhecimento médico. Nem todos nós, às vezes, temos essa oportunidade, né, de conhecimento prévio. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu tô vendo aí a Brenda. Você quer perguntar alguma coisa, Brenda? Tudo jóia? Bom dia, vizinha. Diga, vizinha. Tá tão perto e tão longe, né? Tudo bem, Né? Brenda? Diga, Tudo jóia. Brenda. Então, nesse caso, para a gente saber se tem uma hipersensibilidade à anestesia, a gente teria que fazer uma consulta com anestesista para saber ou com alergista? Na verdade, o que acontece? Nas cirurgias programadas, nós sempre precisamos de ter uma consulta prévia com anestesista. Isso. Né? E justamente porque ali ele vai ter um arsenal de perguntas do qual ele vai verificar o seu grau de probabilidade de ter ou não sensibilidade ao que vai ser proposto. Para ser sincera, Brenda, eles não fazem, a gente não tende a ter isso como protocolo, com grande rigor e muitas pesquisas prévias, não. O que se faz é justamente disso, diante de agendamentos prévios, a gente tem um contato inicial, que é realmente com o anestesista, e que ali, diante de perguntas básicas do nosso dia a dia, ele consegue ter uma tendência, né, de imaginar se nós possamos ter, ou, se necessário, ele faz testes ali, tá bom? Normalmente isso é com o alergista mesmo. É porque Alergista não, perdão, com anestesista. Pode falar, Brenda. eu fiz uma cirurgia um retrasado que eu tive uma consulta com o anestesista e ele pergunta se o peso, a altura, essas coisas, pra saber a quantidade também, né? Também, exatamente. Aí eu fiquei pensando aqui agora, se realmente teria como fazer consultas, né, com eles para saber esse motivo de o que pode causar uma reação a mais, ou se seria só com alergista que faz esse tipo de teste para saber, porque no caso, se uma pessoa estiver fazendo cirurgia em cima da hora, algum procedimento, seria interessante ela já saber alguma substância que ela já tem alergia para ser informado no momento dessa correria que seria de última hora, uma intervenção. Sim, Brenda. Mas como esses tendem, às vezes, ser casos mais pontuais, na hora que a gente consegue observar no universo, de fato, nós não temos, né? A maioria das pessoas tendem a não apresentar uma supersensibilidade frente a esses componentes. E aí, o que eles se baseiam? Se a pessoa, no seu dia a dia, nós não somos indivíduos super alérgicos, já não temos um histórico, né, contundente, provavelmente nós não teremos. E aí cai nesse cenário mesmo, de ali na hora de eventualidade, ter atenção e qualquer alteração adversa frente a esses compostos, eles vão agir no imediato mesmo. Essa que é a realidade, tá? A não ser que já seja uma pessoa que frente a picadas de insetos, já teve situações de choques anafiláticos, enfim, que já tem um histórico, né? Mas fora isso, a gente cai nesse cenário mesmo. É por isso que não deixa de ser, na hora que a gente fala, toda cirurgia, que hoje em dia as coisas são muito mais tranquilas, né? Há tempos atrás, na hora que falava de anestesia, a gente ficava morrendo de medo. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais tranquilo. Mas é por isso que toda cirurgia, porque por mais simples que seja, eventualmente, em alguns casos pontuais, possam vir a ter reações adversas, né? Cai nesse cenário, nessa possibilidade de reações adversas
que foge da curva, né? Foge desse padrão, mas que possa acontecer sim, tá bom? Eu tenho uma outra pergunta. Pode falar. Para mim saber se foi uma hipersensibilidade. Quando eu tomei na veia um anti-inflamatório, eu senti meu corpo todo pinicando e queimando, subindo para a cabeça, aos pés todo. A enfermeira disse que era normal de anti-inflamatório. Ou foi uma hipersensibilidade que eu tive ao remédio? Existem já alguns compostos que já tendem a nos promover, né, esse tipo de reação. Quem também já, por exemplo, quem já passou por cirurgia, é muito comum que depois da cirurgia a gente fique sentindo o corpo coçar, né? Enfim, isso que você comentou, meio que pinicando, meio que incomodando, é o efeito que ele é uma reação, sim, do nosso organismo, mas que ele é relativamente comum desse tipo de reação nas pessoas e que tende, logicamente, a abrandar. O que você fez foi importante, que é diante de uma resposta, de uma reação, avisar isso ali aos profissionais em que são em cuidado da gente. Por quê? Embora seja uma reação que tende a não estender e que ela é uma reação relativamente comum frente àquele componente, que a maioria das pessoas possam, né, realmente ter, mas que não tem a tendência é que isso não se eleve, mas coloca ali em termos de observação de acompanhar, né? Porque é uma resposta sua, é uma sensibilidade sua, que não tem a tendência a não agravar, mas ela não deixa de ser uma resposta, tá bom? Isso acontece sim. Tem vários de nós que eventualmente nessas situações mais invasivas, igual você falou, uma injeção endovenosa, numa cirurgia, uma aplicação de uma anestesia, nós possamos vir a ter, não necessariamente complicações nesse processo, nada que tenha evoluído de uma maneira mais intensa ou não desejada, mas pequenas reaçõezinhas. Por quê? Houve o inóculo de algo, né? E às vezes a gente possa vir a ter pequenas sensibilidades, pequenas reações, que são reações alérgicas, sim, que tendem a não evoluir, mas que são passivas de observação. Né? Que por exemplo, não sair daquele ambiente hospitalar sentindo esses pequenos incômodos. Que na hora que a gente possa sair dali, a gente já saia sem esses incômodos, que seria a tendência melhor. Por quê? Porque aí eu tenho a garantia, né, de que aquilo dali não vai evoluir. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. É engraçado, vocês me fizeram lembrar, não sei se eu já tive a oportunidade de falar com vocês, eu estava na adolescência, com vômito, diarreia, aquele quadro é terrível, né? Cheguei lá no médico, eu não lembro direito, mas o rosto do médico era um médico novinho, tão bonitinho, que na época eu fiquei encantada. Aí ele me fez essa pergunta, você já tomou bezetacil, você já tomou isso, já tomou aquilo? Ele foi falando, que ele falou assim, eu vou te fazer prescrição aqui para parar o seu vômito, mas você pode ter reação alérgica, viu? Eu lembro que eu falei assim, gente, ele é tão bonito, mas será que essa era a maneira como que ele tinha que me falar, né? Porque eu fiquei morrendo de medo de morrer ali, mas o fato é que se morresse eu tava satisfeita, porque eu só lembro que ele era muito bonito, eu fiquei encantada com ele na época. E triste por ter encontrado um homem tão bonito numa situação tão periclitante como eu estava naquele momento. Enfim, é só que vocês me fizeram lembrar que tem coisa que a gente não esquece nunca na vida, né? Embora minha adolescência foi ontem, né, gente? Sem maiores comentários, por favor. Olhem só o que a gente estava falando aqui anteriormente, estava recordando com vocês, né? As hipersensibilidades. A gente viu que a hipersensibilidade do tipo 2, ela agora se estende um pouquinho mais, com fração de horas, né? Deixa de ser imediata e seja a partir de um intervalo de tempo. A hipersensibilidade do tipo 3, ela ainda é mais prolongada, como nós vimos, ela demora de cerca de 3 até mesmo 10 horas após o contato com o antígeno.
E, finalmente, do tipo 4, quando a gente percebe que possa se passar até mais de 24 horas o contato do antígeno para que eu venha ter aquela resposta, né? Por isso que ela é considerada uma resposta tardia. Bem, isso tudo, logicamente, só reforçando, são reações do nosso corpo de reações super, né, mais fortes, por isso que a gente fala hipersensibilidade, né? É uma resposta realmente alterada, exacerbada, frente a algo que eu entrei em contato. Tá bom? Que é muito importante por tudo que a gente falou aqui, pelas perguntas de vocês. Quanto mais informações, às vezes, eu tiver daquilo que me causa algum tipo de alergia, é melhor, porque eu possa me anteceder, né, em relação a algumas prováveis manifestações clínicas e às vezes até mesmo poder evitar determinados compostos, tá bom? O fato é que esse conhecimento ele é importante e vários de nós, às vezes, possamos vir a apresentar algum tipo de hipersensibilidade, tá? Outra característica importante que a gente vê de todo esse processo, né, frente à presença de antígenos, é que depois o meu organismo vai tentar recuperar, promover reparo ao meu corpo, né? E esse reparo é justamente tentar resolver aquilo que foi iniciado por um processo de lesão. E o que eu preciso, né? Para que o reparo seja, para que ele ocorra? Eu acho que eu já tive até a oportunidade de conversar com vocês a respeito disso. Eu sempre falo, olha, nenhuma ferida vai cicatrizar se ela não for limpa. E a limpeza significa a asepsia do local, o cuidado diário, né? E é lógico, quando a gente fala assim, nós temos as feridas do dia a dia, pequenos machucados, pequenas lesões, que a gente consegue resolver de uma maneira mais fácil, mais tranquila, né? Mas nós temos processos de feridas bastante intensas, que possam ter sido provocadas com uma agressão tecidual muito interna, né? E logicamente que quanto mais interno, maiores os danos, tá? Então, esse processo inflamatório que foi iniciado pela lesão, para que ele tenha de fato um reparo adequado, eu vou ter que ter, primeiro, cuidar do estímulo nocivo. Ah, foi um fiapo de madeira que entrou no dedo, eu vou ter que retirá-lo. Foi porque eu caí da bicicleta e machuquei, então eu vou ter que cuidar desse ambiente, vou ter que limpar, vou ter que manter, sempre jogar antissépticos, né? Para evitar que bactérias possam se instalar. Eu vou ter que, muitas das vezes, retirar o tecido que foi lesionado. Isso até é muito dependente, como eu falei, da intensidade desse machucado. No dia a dia, aqui na pequena ferida, eu não fico ali mexendo, né? Eu não preciso disso. Meu organismo vai dar conta. Mas se a gente imaginar que foi uma queimadura, que foi algo abrasivo, que foi nas áreas mais internas, que promoveu um dano maior, precisa sim, né, de fazer a debridação, que é retirar o tecido lesionado, é limpar, é manter, né? Para que, de fato, possa haver esse reparo com a deposição pelo meu organismo de componentes que vão reparar aquele ambiente, através de colágeno, né? Deposição de tecidos saudáveis naquela região. Então, tudo isso é necessário, né? E aí eu só chamo a atenção de vocês que para o nosso dia a dia tudo parece ser muito simples, mas para áreas mais intensas, mais fortemente lesionadas, demanda tempo, né? Então eu coloco aqui para vocês, olha, um reparo tecidual, ele tanto possa caminhar para uma regeneração, que a reconstrução tecidual é normal, né? Que é aquele processo de reconstrução tecidual esperado. Só dando um exemplo, eu machuquei a minha pele, então meu braço estava machucado. Foi algo mais superficial, houve um reparo adequado, então houve uma perfeita regeneração tecidual. Então, hoje eu olho para o meu braço, eu não consigo nem verificar onde foi que eu exatamente machuquei. Por quê?
Eu olho, está tudo contínuo. A reconstituição tecidual foi a substituição daquilo que foi lesionado pelo tecido epitelial de revestimento. Ou seja, eu não tenho nenhum ponto do qual eu possa falar, né, onde foi que eu machuquei. Agora eu tenho a possibilidade de uma cicatrização, que seria a substituição daquele tecido que foi lesionado por um outro tipo tecidual. Por exemplo, tecido conjuntivo, que é aquilo que eu até já comentei. Lembram hoje, na hora que apareceu uma imagem, que eu falei assim, mais adiante a gente vai falar sobre isso, mas eu quero aproveitar a oportunidade, porque era um tecido, um desenho de pele, né, que tinha uma situação de queloide. Bem, aquela área mais abaulada, do qual é chamativa, do qual eu percebo que é um tecido diferenciado, muitas das vezes até com uma coloração também diferenciada, é tecido conjuntivo, que dá uma textura diferente, né? Você consegue perceber ali naquele indivíduo uma situação pontual, uma situação diferenciada, que é essa substituição por outro tipo de tecido, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, essa substituição por tecido conjuntivo é aquele termo de fibrose que a gente já utilizou lá atrás e que eu falei com vocês, olha, fibrose é a deposição de tecido conjuntivo, né? Então, é esse caso daqui. Olhem esse aqui, eu coloco para vocês, justamente para a gente conseguir entender bem esse quadro. Houve uma lesão, aí houve uma resposta celular e vascular, né, através da alteração dos vasos sanguíneos. Teve o estímulo removido, ou seja, eu cuidei dele, né? Então, eu vou ter ou uma regeneração ou uma cicatrização. Na regeneração, a restituição da estrutura normal, onde eu vou olhar, nem vou ter, né, ideia do que aconteceu, ou a cicatrização, que é a formação de uma cicatriz. Cicatriz seria uma marca, né? Então, inclusive, aqui eu consigo verificar que possa haver alteração tecidual, tá bom? Por exemplo, você sempre consegue perceber que ali houve algum tipo de dano. Agora, também existe aquela possibilidade de lesão em que o estímulo não foi removido, em que aquela lesão eu continuo com dano tecidual. Esse dano, né, ele vai promover uma fibrose, que é também uma deposição de tecido conjuntivo, que é também uma cicatriz. Mas aqui essa fibrose, ela seria mais invasiva. Eu chamei a atenção de vocês hoje no início, antes, né, do nosso intervalo. Eu dei um exemplo clássico, porque eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, né? Por exemplo, a fibrose hepática, né? Que é quando há deposição de tecido conjuntivo no fígado. O fígado com fibrose é uma super resposta de tecido conjuntivo, tanto é que o fígado é um órgão liso, com uma aparência lisa, e nele com fibrose, né? Ele fica totalmente com uma estrutura externa irregular, parecendo, eu vou fazer uma comparação aqui grosseira, só para vocês terem uma noção. Sabe aquela superfície externa do abacaxi? Toda constituída de grumos, né? Então, é aquela aparência que dá, né? De algo que era para ser lisinho, ele fica todo cheio, né? Desses grumos, dessa aparência de superfície áspera, tá bom? Que é característico dessa deposição excessiva de tecido conjuntivo nesse ambiente. Inclusive, eu dei esse exemplo para vocês quando a gente fala, né? No caso específico, por exemplo, o agente, às vezes nocivo continua. Por exemplo, o excesso de álcool, o excesso de medicamentos, né? Os danos que são promovidos, eles às vezes persistem. A pessoa acha que não tem problema, que não está acontecendo nada, porque o fígado é um órgão silencioso. Mas, na verdade, ele possa estar tendo tantas alterações, né, que no caso da cirrose hepática, que ele está com um órgão extremamente fibrosado e ele vai perdendo função, tá
tá bom? Até aqui o próprio autor coloca para a gente em termos de exemplos. Olha, cirrose, que é justamente isso que eu estou falando com vocês. Pode também acontecer no pâncreas, né? E também alterações dos pulmões. Por incrível que pareça, gente, nos pulmões, isso daqui, ele é clássico, né? Também ele ser muito silencioso, por incrível que pareça, tá bom? Aqui, as etapas do processo de cicatrização. A cicatrização, ela tem uma fase inflamatória, tá? Depois ela tem uma fase de fibroblástica, que é a deposição justamente desses tecidos, e um remodelamento. Na fase inflamatória, a gente tem aquela alteração clássica da inflamação que a gente viu, que é alterações vasculares, né? A presença de coagulação do sangue, a migração de células de defesa, né? Então, isso daqui é muito clássico na fase inflamatória. E o que a gente percebe? Esse processo de cicatrização, ele vai ser muito dependente disso daqui, ó, de vascularização. Eu não consigo ter um bom processo de cicatrização se o meu ambiente vascular não está saudável, tá? Além também, eu não posso deixar, embora não seja aqui o nosso foco, nós sabemos que tem pessoas que têm difícil processo de cicatrização, né? Por exemplo, no caso dos diabéticos, que é um caso específico, inclusive com excesso de glicose sanguínea, porque justamente interfere nesses processos vasculares, interfere nessa boa dinâmica. Então, uma boa cicatrização ela vai ocorrer muito em função desses indivíduos que vão apresentar uma boa vascularização. Tá bom? A partir do momento que o indivíduo tenha prejuízos vasculares, ele tende a ter prejuízo, dificuldades de cicatrização, tá? A segunda fase dessa processo de cicatrização que eu falei que é a fibroblástica, que é a formação de tecido de granulação. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse ambiente até mais esbranquiçado, né? É justamente a deposição de fibroblastos. São células que vão dar origem a outras, né? Que vão ajudar a recompor o tecido local. Tá bom? Inclusive aqui, nessa fase, eu tenho muitas das vezes internamente a formação de novos pequenos vasinhos, né? Que é o que a gente denomina de angiogênese. Por quê? Ajudando no processo também ali de cicatrização. E aqui, ó, para mostrar para vocês, quando a gente fala a deposição desses fibroblastos, a formação de um tecido, né, específico que a gente denomina de tecido de granulação, é esse ambiente daqui. Como eu falei com vocês inicialmente, no nosso dia a dia a gente não tem essa observância tão interna, né, tão intensa. Porque nós temos machucados que se resolvem de uma maneira muito mais tranquila, muito mais rápida. Agora, em processos de feridas mais intensos, como é o caso, inclusive, dos queimados, como eu chamei a atenção para vocês, nós temos isso tudo muito intenso e é mais lento, é mais gradual, né? Quem mexe com isso, quem trabalha com isso, sabe o tanto que demora e você precisa de tratar ali, né? Inclusive, hidratar o ambiente, né? Porque tende a ficar muito ressecado. E a fase final de cicatrização é quando tem o remodelamento. No remodelamento, a gente vai ter agora, que seria a constituição tecidual o mais perfeito possível, né? E vai ter um processo agora de cicatrização definitiva, ou seja, é uma marca que vai ser agora persistente, tá bom? Normalmente nesse ambiente a gente consegue perceber, vai ter um aparecimento, um ambiente mais, eu pensei que tinha imagem ali, mais esbranquiçado, né? Chamativo, ele tende a permanecer ao longo do tempo como uma marca, né? Uma verdadeira cicatriz, que é ali o indicativo de que houve um tipo de lesão no passado, tá? Como eu falei com vocês, vários fatores vão interferir para uma boa cicatrização. Como eu
chamei a atenção, né? Fatores vasculares, inclusive em termos de saúde do indivíduo, se ele é ou não diabético, o estado nutricional do indivíduo, né? Ou seja, quanto mais saudável, quanto em relação à estrutura corporal, quanto mais bem cuidada, melhor, tá? A insuficiência vascular, ela interfere muito, isso que eu falei anteriormente. Não possa vir a ter processos infecciosos e a presença do corpo estranho, é por isso que a gente precisa de limpar, de retirar o agente agressor, né? E, logicamente, também, fatores do quê? A extensão do agravo, né? Houve um machucado, essa agressão ela foi muito profunda ou ela foi mais superficial? A área foi mais extensa ou ela é mais local, né? Então, tudo isso, logicamente, que interfere. Por exemplo, às vezes a gente tem no nosso dia a dia machucados que possam ser relativamente domésticos, né? Pequenos machucados, caí, machuquei, mas às vezes ele foi muito profundo. E aí, às vezes, isso é necessário que a gente vá e dê pontos, né? Faça sutura no local. Isso precisa ser avaliado. Por quê? Porque às vezes ele foi tão profundo, ou houve um abalo aqui tecidual mais intenso, que eu preciso de aproximar aqueles tecidos. Por quê? A partir do momento que eu aproximo fazendo sutura, eu favoreço que organicamente o meu corpo se restabeleça da melhor maneira possível. Então, eu também vou abrandar, vou diminuir a cicatriz, né? Não vou ficar ali com rombos teciduais, porque capacidade de cicatrização, de uma maneira geral, a gente tem, mas fazer com que aquela cicatriz seja a mais discreta possível, né? De que aquela marca que vá, né, me fazer recordar em relação ao que ocorreu, seja, obviamente, o mais sutil possível. Então, isso que é muito importante, é por isso que dessa diferença que nós temos ali no nosso dia a dia. Nossa, mas foi tão superficial, parece que foi um machucadinho tão bobo, por que precisou de dar pontos? Bem, para facilitar, para atenuar e evitar com que o seu organismo fica com marcas duradouras, fica com marcas permanentes, tá? Aqui nós já mencionamos anteriormente, né? A situação do queloide, aqui dá para vocês verificarem, é uma cicatrização que ficou, mas ela é muito mais chamativa, né? Muito mais evidente. Como nós falamos até em função da pergunta, é uma característica genética. As pessoas que têm tendência a ter queloide, ela vai ter às vezes, mesmo em situações de machucados relativamente mais discretos, tá? É aquela deposição de tecido conjuntivo substituindo um tecido epitelial. Então, por isso que ela fica mais chamativa, ela tem uma alteração de coloração, olhem só. E tem algumas pessoas que sentem até uma sensibilidade maior na região, tá? Então, isso ocorre, né, em função dessas observações, tá? Como a gente falou aqui, ao longo, esses indivíduos tendem a apresentar, elas são permanentes, tá? Uma vez com a presença do queloide, tem pessoas até que tentam atenuar, mas já que ela é uma característica genética, na maioria das vezes isso não é bem sucedido. Por quê? Se eu mexer aqui, às vezes eu vou só piorar a situação, porque eu vou agravar ainda mais tecidos. E, como é uma característica genética do indivíduo, ele tende a manter-se essa manifestação, essa característica, né, de deposição de tecido conjuntivo. Bem, eu quero saber se tem alguma pergunta a respeito, como é que tá? Podem ficar à vontade, podem me perguntar. Professora, Não, diga, Bia. tem uma pergunta no estudo dirigido que pergunta para diferenciar o reparo tecidual, cicatriz e queloide. Mas a cicatriz e a queloide não é um tipo de reparo tecidual?
Mas olha só, o queloide é um processo de cicatrização exacerbado, onde eu tenho uma fibrose, onde eu tenho uma deposição de tecido conjuntivo, né, de uma maneira mais contundente, promovendo uma elevação da área, uma alteração da coloração e até mesmo uma maior sensibilidade. É o que a gente fala aqui, ó, essa cicatriz, ela é deformada. Então, a diferenciação é justamente isso. Eu concordo com você. A queloide é um tipo de cicatrização, mas ela é uma cicatrização deformada, alterada, exacerbada, com o aumento de deposição de tecido conjuntivo, com uma alteração da coloração e que ela realmente acaba sendo mais contundente, ok? Ok, obrigada. De nada, Bia. Mais alguma coisa? Luciene, Diga. a Bia também, só que é a Luz. Oi, Bia Luz. Diga. Uma pergunta. Eu tenho uma pele muito sensível. Aham. Quando teve uma vez que eu me machuquei, e eu tenho um queloide. Toda vez que você machuca? Não, eu tenho uma cicatriz em forma de queloide em mim. O fato de eu ter uma pele muito sensível influencia em alguma coisa? Não, na verdade, essa característica do queloide são características internas, genéticas, que te predispõem. E normalmente, quem tem a tendência do queloide, ele tende a ter a manifestação desse tipo de cicatrização mais frequente no organismo. Agora, essa característica, né, uma pele muito sensível, essa sensibilidade, ela tende a estar mais associado a fatores alérgicos, né? Normalmente você, ao seu dia a dia, porque passa um determinado produto, aí a pele fica avermelhada, ou possa manifestar até algumas pústulas, enfim. É mais uma questão alérgica, e aqui no caso do queloide, não tem uma característica alérgica, não, tá bom? Entendi. Mais alguém? Mais alguma coisa? Professora. Diga, Marcos. Só um minutinho, Ellen. Diga, Marcos. Bom dia. Bom dia. A pergunta tem que fazer um desenho esquemático do anticorpo. Aí seria de um anticorpo de uma maneira geral ou de cada anticorpo? Sim. Lembra semana passada, na hora que eu falei aquela característica básica de um anticorpo que é semelhante a um Y? Sim. Que ali tem as cadeias pesadas, a cadeia leve, região de dobradiça, região de variável. É isso, tá? É esse básico, você não precisa, porque acaba, por exemplo, em aquelas que são pentâmeras, é uma variação dessa característica. Então, basta um único desenho, é realmente aquele desenho que a gente explicou semana passada, tá bom? Obrigado, professor. De nada, Marcos. Diga, Ellen, era você, não era, que queria perguntar? Sim. Olá. Diga, Ellen. A queloide, ela é mais intensa em determinadas partes do corpo? Tipo assim, é igual mesmo, eu fiz uma cirurgia, né? E na cicatriz da cirurgia eu dei uma queloide. Mas assim, alguns machucados que eu faço na pele, mesmo que seja profundos, eu já não dei. Tem alguma relação ela ser mais intensa em alguns locais? Isso pode ocorrer, mas isso não é uma regra, Ellen. Tá? Como é uma característica muito pessoal, quando a gente fala assim, uma características genéticas, né? São características de herança, características internas. Então, a gente pode ver até essa variação. Logicamente, principalmente se você imaginar incisões mais profundas, elas tendem, às vezes, a ter essa regeneração, inclusive no formato de queloide mais presente. Mas é muito variável de indivíduo para indivíduo, porque tem pessoas que têm a presença de queloide em machucados relativamente simples, superficiais. Então, não existe uma regra para todos, não. Isso é muito resposta individual. Então tá. Tá?
Tá. Obrigada, Lu. De nada, Ellen. Falando de Daiane aqui. Diga, Daiane. Joia, Daiane. Lu, tudo bem? Eu tenho um tio que ele tem queloide até em lugar que tem espinha. Assim, nas costas. No rosto não, né? Mas nas costas, né? Onde que dá uma espinha nele, cria queloide. Não pode nem ficar coçando espinha por causa disso. Imagina, né? Então, assim, ela é muito. Não existe aqui pra gente uma resposta padrão. Como ela é muito orgânica, então ela entra muito em respostas e características individuais, né? E quem tem uma tendência, às vezes, situações, igual você falou, Daiane, o que relativamente simples, né? Que não era esperado necessariamente ter um tipo de reação dessa. Então, é por isso que isso realmente é possível de ser observado dentro desse arsenal, na hora que a gente fala de reação, né, para cada um. Bem, gente, eu até aqui, porque como a gente agora vai passar por uma parte uma parte pequena, mas é parte de imunização, eu vou deixar aqui, porque nós, né, já excedemos, então até para não ficar cansativo, eu peço a vocês, eu tenho até perguntinhas a esse respeito, então semana que vem eu vou iniciar justamente para motivá-los a perguntar, para motivá-los a perceber o que está entendendo ou não, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, estudem, não deixem de estudar mesmo não, para a gente poder ir acompanhando, porque eu quero que vocês realmente saiam sabendo. Tem coisas aqui que são mais complexas, mas tem um basicão que é muito importante. E que para a gente que é da área de saúde, ter esse entendimento, ter esses conceitos bem trabalhados são muito importantes, tá bom? Então, um beijão para vocês, tenham uma ótima quarta-feira. Aos meus alunos que estão comigo sexta-feira, aguardo vocês sexta-feira, tá bom? Para a nossa disciplina do tegumentar. Aos que não, então, até quarta-feira que vem, tá bom? Um grande beijo a vocês, fiquem em paz, saúde, se cuidem, tá? E saudades de vocês. Beijão a todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Arthur. Tchau, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau. Saúde, paz e muito estudo. Beijão. Beijo. Beijo.